Daquele racha na 445, possível racha, que terminou com o motociclista sendo atingido, que não tinha nada a ver com a história, viu? O Antônio Marcos perdeu uma das pernas no acidente. A Bruna Mello está comigo. Essa é a imagem da câmera de segurança, viu? Que mostra o momento exato do acidente. Bruna, a polícia segue investigando. Um dos motoristas se apresentaria com um advogado. Como é que foi essa história? Me atualiza, por favor. Continue investigando. Nós estivemos ontem na Delegacia de Trânsito aqui de Londrina para entender como que está a investigação desse caso. Esse acidente na PR-445 que acabou com uma vítima muito grave, que continua internado, o senhor Antônio, de 42 anos, que inclusive teve a perna amputada, como você mesmo disse, Parra. Nós estivemos lá ontem, mas o motorista que foi identificado, ele que deixou o carro ali no local, ele não foi até o local. Ele mandou 2 advogados. Esses 2 advogados prestaram ali alguns esclarecimentos e também fizeram pedido de provas. Isso tudo a gente atualiza durante a reportagem produzida com entrevista com esses advogados e também com o delegado. Por quê? O advogado nega o racha, que é uma informação que nós temos aí que estaria acontecendo um racha, supostamente, e por isso o Antônio foi atropelado. Ele estava ali com a sua moto e o carro, a Mercedes, teria atropelado ele, então atingido ele com muita força, até para que acontecesse esse ferimento tão grave. Mas o advogado do motorista da Mercedes nega. Mas o que diz o delegado? Vamos acompanhar agora na reportagem completa. Depois de mais de um dia do acidente, o advogado do suspeito quebrou o silêncio. Ele nega que o motorista estivesse disputando um racha na rodovia. Não há disputa de racha, não existe. A batida aconteceu na noite do dia 17 de outubro, terça-feira. Uma câmera de segurança registrou 2 carros em alta velocidade na PR-445, perto da Universidade Estadual de Londrina. Nas imagens é possível ver o momento em que Antônio Marcos do Nascimento, de 42 anos, é atingido em cheio por um dos veículos. Com a violência da batida, uma das pernas do motociclista foi amputada. O advogado representa o motorista da Mercedes vista nas filmagens e que foi encontrada abandonada no local do acidente. Ele também nega que o cliente tenha fugido e que não tenha prestado socorro. Ele ligou para a ambulância, para o SEAT, então nós pedimos essas gravações que ficam devidamente registradas. A versão apresentada pelo advogado ainda não foi aceita pelo delegado. Pelas provas que até o momento foram colhidas, as testemunhas foram firmes em apontar que havia 2 veículos disputando, estavam em alta velocidade e que esses 2 veículos, um deles, deu causa ao acidente. Segundo essas 2 testemunhas, no entendimento deles, eles estariam participando de um racha com o resultado que causou essa grave lesão nessa vítima até o momento. O caso segue em investigação e testemunhas estão sendo ouvidas. O motorista da Mercedes deve se apresentar nos próximos dias, mas um detalhe precisa ser apurado: se existe um segundo motorista envolvido e a identidade dele. Nós temos que abrir esse leque, até porque as testemunhas falam que existia um carro branco, diverge um pouco no modelo, mas que existia esse carro branco que estava tirando racha com ele em alta velocidade. Então, essa é a tentativa. Se alguém souber de alguma informação relevante e puder, aí a importância da TV divulgar esse tipo de matéria, porque quem sabe, quem presenciou, quem ouviu e puder denunciar, todas as hipóteses serão devidamente apuradas. Para a conclusão do inquérito, a vítima também será ouvida. Os depoimentos vão ajudar o delegado a identificar por quais crimes o condutor pode responder. Em casos de acidente, o que é muito comum é o trauma e eles acabam tendo essa amnésia após o acidente. Então, ela não se recorda dos fatos. Vai isso acontecer depois de um tempo, se acontecer. Então, mas o importante é essa oitiva. Oitiva, no caso de lesão corporal, se ele representa, não representa. Então, se houve racha, não houve racha, o que ele se recorda dos fatos. Antônio Marcos estava a caminho da casa da namorada, que está grávida de 4 meses, quando foi atingido em cheio pelo carro. Ele permanece internado em estado grave na Santa Casa de Londrina. A família do motociclista espera que a justiça seja feita e os responsáveis paguem pelo que fizeram. Eu não dizer mal para ele, nem para a família dele, que isso aí é Deus que vai tomar conta, que está nas mãos de Deus.
e que seja a justiça seja tomada, né? Que seja feita. Da melhor maneira possível, porque meu irmão não merecia isso. Ninguém merecia isso, ninguém. Foi forte esse depoimento. Nós ouvimos ontem aqui, mostramos para você com exclusividade no BG. Ô Bruna, e sobre o outro motorista, teve algum avanço na investigação para tentar identificar quem que é esse cara? Pois é, Parra, como o delegado disse, esse segundo motorista ainda é uma incógnita. Não se sabe quem seria ele, porque ele não ficou no local e qual que seria a identidade, modelo do carro. Mas, Parra, nós temos uma atualização sim, porque um motorista foi ouvido já. Nós não sabemos se é o da Mercedes ou se encontraram esse segundo motorista. Por quê? Porque a gente não tem essa informação para poder passar de forma correta para os telespectadores. O processo agora corre em sigilo, então nós não temos esse detalhe, se é o segundo motorista, se é o motorista que já tinha sido identificado. Então o que nós sabemos é que um dos envolvidos nesse acidente já foi ouvido e agora mais uma pessoa, então, já tem o depoimento registrado com o delegado ali na delegacia de trânsito. A gente também aguarda o depoimento do Antônio, que precisa se recuperar, e a gente torce pela recuperação total dele depois de um acidente tão grave, para também colaborar com as informações. E a gente continua atualizando a qualquer novidade desse carro aqui no Balanço Geral. Valeu, Bruna, obrigado por enquanto. Para a polícia, não há dúvidas de que eles estariam tirando um racha, com base no depoimento das testemunhas. O advogado de defesa diz que não, e todo advogado de defesa vai negar o crime, pelo menos a princípio, é o que é de praxe dos advogados, é negar o crime, né? E vai tentar agora pegar as ligações. Ele diz que o motorista da Mercedes ligou sim para os bombeiros, seria interessante ter essa comprovação, mostrar o celular, mostrar que houve essa ligação no dia dos fatos, pegar a gravação que é registrada no Corpo de Bombeiros e mostrar isso, publicizar isso. É importante que se faça, porque o que passou para todo mundo é que o cara foi covarde, se envolveu num acidente e fugiu do local. Se ele ligou para os bombeiros, e é muito claro isso, se você liga para os bombeiros ou para a polícia militar, você não pratica a omissão de socorro. Você ligou, você saiu do local por um motivo ou por outro, de repente por um medo de acontecer alguma coisa. Mas tudo isso tem que ser publicizado, caso contrário fica apenas a versão de um contra a versão do outro. A gente vai seguir acompanhando esse caso com muita atenção aqui na tela do BG e torcendo, claro, pela recuperação do Antônio Marcos.